Diagnóstico periapical. Entendendo as fases do abscesso. Conforme vimos no vídeo anterior sobre o diagnóstico clínico das alterações pulpares, a infecção endodôntica, desenvolvida a partir de um processo de necrose da polpa dentária, mobiliza micro-organismos a se desenvolver em sentido apical, invadir e colonizar os tecidos periapicais. Desta forma, numa análise clínica, a necrose pulpar é caracterizada por um quadro de dor ausente, uma cavidade que pode estar aberta ou fechada e o TVP sempre negativo. Assim, é imprescindível o período de tempo para que ocorra o processo de infecção. Os micro-organismos, com distintas características estruturais, metabólicas e patogênicas, quando chegam à região periapical, estimulam a resposta inflamatória e imunológica. Assim, as defesas orgânicas e o grau de virulência dos micro-organismos estabelecem diversos tipos de alterações periapicais, como a periodontite apical sintomática infecciosa, a periodontite apical assintomática e os quadros de abscesso periapical sem fístula, compreendido por 3 fases, 1, 2 e 3, e o abscesso periapical com fístula. Conforme podemos observar nesse esquema, a partir de um processo de necrose pulpar, podemos ter um quadro de periodontite apical sintomática infecciosa ou uma periodontite apical assintomática. Nos quadros da periodontite apical sintomática infecciosa, pode-se desenvolver e evoluir para um quadro de celulite e abscesso periapical. Na periodontite apical assintomática, o quadro pode evoluir para uma situação de granuloma ou cisto periapical. Lembrando que as fases do abscesso podem ser compreendidas em 1, 2 e 3, no quadro de um abscesso periapical sem fístula e um abscesso periapical com fístula. 3 fases podemos classificar esse abscesso periapical sem fístula, conforme menciona o livro Endodontic Science de 2009. Uma primeira fase, chamada de fase inicial do abscesso, uma fase 2, também chamada de abscesso em evolução, e uma fase 3, chamada de abscesso evoluído. O abscesso fase 1 é caracterizado por um quadro de dor intensa, localizada e pulsátil. Teste de vitalidade pulpar, quando realizado, é sempre negativo e tem-se uma sensação de dente crescido. Nesta situação, existe uma ausência de edema, do qual a coleção purulenta está confinada no espaço da membrana periodontal. Numa segunda situação, no abscesso periapical sem fístula fase 2, caracteriza-se também por um quadro de dor intensa, porém de menor intensidade em relação à fase 1. Teste de vitalidade pulpar negativo e um edema presente, do qual se observa uma coleção purulenta confinada no espaço medular e alcançou a região subperiósteo. Na fase 3 do abscesso periapical sem fístula, caracteriza-se também por um quadro de dor intensa, porém de menor intensidade em relação aos quadros da fase 1 e 2, teste de vitalidade pulpar negativo e um edema presente com ponto de flutuação. Neste exemplo, podemos ver que a coleção purulenta já confinou no espaço medular e alcançou a região subperióstea e submucosa. Conforme mostra essas imagens, extraídas do site Endoscience, faz-se necessário a drenagem cirúrgica e muitas vezes a instalação de um dreno por 48 a 72 horas, complementar ao processo de sanificação local exercido. Para os quadros de abscesso periapical com fístula, quando você tem um quadro de drenagem já e uma fístula evidente do ponto de vista clínico, tem-se um quadro de dor ausente, um teste de vitalidade pulpar negativo
e uma fístula presente. Assim, tanto os quadros do abscesso periapical sem fístula, quanto os quadros de abscesso periapical com fístula, faz-se necessário o completo esvaziamento desses canais reticulares e o completo processo de sanificação para a erradicação da infecção endodôntica do canal reticular.